Eu já falei demais. Marco, a palavra é tua. Bom, também eu começo agradecendo aqui o convite e do Sérgio, Bernardo, e cumprimentando vocês pelo projeto. Eu acho que esse projeto, e particularmente o livro que eu tive acesso de forma mais concentrada, eu acho que é uma enorme contribuição. Não só porque reforça uma área de reflexão, de pesquisa que está crescendo, como porque nos ajuda a mapear um pouco, ou talvez muito, dos problemas que nós enfrentamos quando analisamos o mundo político, a vida política, as relações entre os grupos da sociedade, né? A contribuição que eu imaginei trazer para o debate é uma tentativa de dialogar um pouco com o material que eu encontrei à disposição no livro. Não tanto com os casos, porque isso requereria um esforço que eu não seria capaz de fazer, de conhecer melhor a realidade de cada um desses países, mas com o espírito geral do projeto, que me parece muito bem contemplado, aparece com muita clareza no conjunto do livro, a começar do primeiro capítulo, que é o que apresenta o projeto de maneira mais clara, né? Então, em nome dessa tentativa de dialogar, eu imaginei fixar alguns pontos assim que são os mais próximos do modo como eu tenho trabalhado essas questões, sobretudo no terreno da política. A primeira coisa que eu acho que valeria a pena fazer, eu acho que não no sentido de que eu estaria dizendo algo novo, mas reforçando algo que está dito no próprio projeto, é que, para entender essa relação entre internet e política, ou internet e ativismo, eu acho que nós temos que pedir ajuda forte à sociologia. Sem a sociologia, nós não conseguimos colocar de pé um elenco de temas e, sobretudo, de respostas para os problemas que a gente apresentar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer algo que foi dito tanto na apresentação do Bernardo como pelo Pablo, que essa história não só começa lá atrás, como o Pablo lembrou, como ela começa fora da internet, né? Ela não é uma história cujo batismo vem pela introdução na sociedade de novas tecnologias de comunicação e informação. Eu acho que a sociedade, antes da internet, vamos dizer assim, já estava se mexendo e se alterando e se reacomodando no sentido que ela veio a adquirir hoje, no sentido de adquirir o formato que ela apresenta hoje, né? Quer dizer, o Pablo lembrou dos novos movimentos que surgem nos anos 60, a gente poderia usar até como parâmetro maio de 68, usar aquilo como uma metáfora mesmo, né? Mas a gente poderia seguir essa trilha e dizer que não foram só os movimentos sociais que problematizaram aquela situação de crise de legitimidade ou de crise de representação, né? Mas muitos partidos políticos de esquerda também fizeram isso, até mesmo porque foram provocados pelo que disseram os movimentos de 68, ou dos anos 60. Eu lembro aí, é um caso que eu conheço como o mais emblemático de todos, a evolução que os comunistas italianos tiveram nos anos 70 e parte dos anos 80. Né? Que era uma coisa que vinha também lá de trás, vinha pelas sendas do Gramsci, né? Mas que depois, com a provocação feita pelos movimentos sociais, levou os comunistas italianos a radicalizar o seu empenho democrático, reformador, né? De certa maneira, a problematizar o seu leninismo, vamos chamar assim, e abraçar de maneira mais forte uma faceta de tipo social-democrático, digamos assim, mas que não era também a social-democracia clássica europeia. Bom, eu estou dizendo, então, não só a sociologia nos ajuda a ir buscar essas raízes mais longínquas, como nos ajuda a entender como que ao longo dos anos, da segunda metade dos anos do século XX para frente, o capitalismo foi remodelando a sociedade, foi provocando uma reorganização, porque ele próprio, o capitalismo, se reorganizou, né? Ele adquiriu componentes que não estavam totalmente explicitados lá atrás, no século XIX, começo do século XX, e forçou uma redefinição das bases
de funcionamento e organização da sociedade. Então, aquilo que hoje me chama a atenção, acho que chama a atenção de todos, são coisas que já estavam presentes lá atrás ou que fazem parte, ao longo do tempo, dos movimentos de reorganização do capitalismo. Brincando um pouco, fazendo uma coisa, é como se nós tivéssemos passado de um capitalismo 1.0 para um capitalismo 2.0, né? E, com isso, provocando uma reorganização da sociedade. Em que sentido a sociedade foi se reorganizando? Do meu ponto de vista, talvez isso sirva muito para o que eu entendo que é a sociedade brasileira, a sociedade foi se reorganizando mais ou menos em diálogo com esse capitalismo 2.0, como uma sociedade na qual os indivíduos passam a ter muito maior espaço de atuação do que antes, né? E isso não é só o Brasil, eu acho que isso acontece no mundo todo. Eu estou olhando, até mesmo nos estados ou nas sociedades mais autoritárias, eu acho que esse processo de individuação aparece com força. E isso tem um impacto na organização social muito grande, né? Assim como a reorganização do capitalismo tem um impacto muito grande na estratificação social, porque você passa a ter, com essa reorganização, uma explosão de grupos que modifica a estratificação das sociedades modernas. Então, isso tem uma implicação política fundamental, que é o fato de que, numa sociedade desse tipo, a fragmentação torna mais complicada a tarefa da política. E torna mais complicada, sobretudo, a tarefa da política democrática. Né? Quer dizer, porque a política democrática ela se alimenta do quê? Desse diálogo com a sociedade. Né? Ela está, de certa maneira, imbuída de uma missão, que é de ouvir a sociedade sem perder a capacidade de síntese e de tradução dessa síntese em termos governamentais. É assim que eu vejo a política democrática. Ouço, capturo, processo, traduzo e ofereço isso como alimento, material, ferramenta para as ações governamentais. A política democrática não é só direitos, né, absorção de direitos. É isso, mas é também elaboração de políticas que promovam, garantam e patrocinem direitos e políticas voltadas para isso. Então, o desafio posto por uma sociedade muito fragmentada é maior do que por uma sociedade mais simples. Eu acho que nisso estaria, não sei se é a origem, mas seguramente um elemento importante para se pensar a crise dos partidos. Quer dizer, por que os partidos políticos no mundo, estávamos conversando isso antes de vir para cá, inclusive nos Estados Unidos, entram em crise quase que ao mesmo tempo nos últimos 20 anos. Não é só no Brasil que os partidos estão fracassando, é no mundo, o que não significa que eles estejam morrendo. Eu não sei, mas eles estão com dificuldades, sobretudo os partidos democráticos, de continuar funcionando como essa dobradiça entre sociedade e Estado, que sempre foi o que deu força aos partidos. Desse ponto de vista, eu acho que nós temos alguns elementos que nos ajudam a entender por que a internet entra no cenário com tanta força e com tanto potencial, ainda que não seja um potencial que, em definitivo, substituirá a dinâmica política presencial, ou as dinâmicas políticas presenciais, como o projeto defende muito bem, digamos assim. Eu acho que nós temos aí, vindo junto com essa sociedade mais individualizada, uma série de coisas que tornam problemática a política, a ponto de que hoje nós podemos falar em crise da política, não só em crise da representação. Né? É como se o modo de fazer política, até hoje experimentado pelos humanos, estivesse com a água pelo nariz, digamos assim, com dificuldade de respirar, de se reproduzir, de se atualizar, de se inovar, o que leva os sistemas políticos a uma situação paradoxal.
Por um lado, eles têm dificuldade de funcionamento e, por outro lado, eles se autoempoderam, vamos usar essa palavra, fechando-se em si mesmo, se corporativizando, digamos assim. Eu acho que o caso brasileiro, para mim, é mais do que emblemático, ele é escandalosamente emblemático, porque o nosso sistema é fechado, ele é quase impermeável, ele não é alcançado pelas vozes da rua, a não ser de forma oportunista, né, no sentido de que, quando interessa, ouvem-se as ruas. Né? Quando não interessa, um tampão e acabou, o sistema político gira por motu próprio, digamos assim, né? Sem estar propriamente ligado ao que acontece fora dele. Né? Então, é um fechamento que, ao mesmo tempo, é feito num quadro de enfraquecimento. Por isso que eu acho meio... É um sistema que se empoderou muito, a ponto de controlar o Estado, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está muito fraco, o que promove uma reprodução quase que interminável de um quadro de crise política. Né? A crise política é recorrente. A todo momento ela está aparecendo sob formatos diferentes, com ingredientes diferentes, com atores diferentes, ora alvejando o presidente, ora o ministro, ora isso, aquele que saiu, o que vai entrar, o que seja. Né? Então, eu acho que tem isso. Uma outra coisa que eu acho que é interessante, e eu não sei o quanto que é conveniente olhar esse projeto valendo-se dessa questão, é que nós temos hoje, na sociedade de capitalismo 2.0, algumas coisas que também ajudam a complicar a política e que, no meu ponto de vista, ajudam a complicar o ativismo político. Que são coisas que derivam da cultura política, da cultura em geral, dessa sociedade que está amadurecida hoje, vindo lá de trás. Uma coisa é que os grandes eixos de identificação geral da sociedade, das pessoas da sociedade, são dados, os grandes eixos vêm do mundo do consumo. O consumo passou a ser um fator, primeiro, que apanha todos os que vivem são consumidores e se deixam induzir pelos mecanismos de consumo. Claro, eu estou exagerando. Eu, por exemplo, não tomo café no Starbucks. Né? Então, eu escapo dessa pressão. Tá. É. É bom. Né? Quer dizer, então, o consumo se tornou uma coisa muito forte. Né? Então, no momento em que a fragmentação torna a questão da identidade mais complicada, não só a fragmentação, mas a quebra das fontes de autoridade, a destruição relativa dos grupos de pertencimento, tudo isso torna as identidades das pessoas e dos grupos um vir a ser permanente. Todo mundo está buscando a identidade. E, ao longo da vida, as pessoas adquirem várias identidades. Né? Não é mais a identidade que o meu pai me deu. Né? Não existe mais isso. Então, está todo mundo em busca de uma identidade difícil de ser conquistada e estabilizada. E o consumo entra nisso. Né? Não digo para as classes intelectualizadas, etc., mas olhando a grande massa das populações no mundo. A outra coisa, eu não vou ficar explorando isso, a outra coisa é a dinâmica de espetacularização que está dada por essa sociedade e facilitada pelas tecnologias que se incorporaram à vida cotidiana. Né? Celulares, basicamente, que você fotografa, tem os selfies, tem isso, tem aquilo, você aparece, você se mostra, você é obrigado a estar presente virtualmente, é um outro paradoxo, nos lugares, então você se comprova isso para os seus amigos, e as redes, elas vivem muito essa dinâmica da autodemonstração, da autoaparição, da exibição, né? Daquilo que eu estou chamando aqui de espetacularização, além da espetacularização que vem pela dinâmica das grandes mídias.
né, que, como foi lembrado aí, é um ponto importantíssimo, continuam tão vitais quanto eram antes, se não mais. Porque elas também, as grandes mídias, elas não só reforçaram a sua dimensão profissional, o que dá a elas um poder de fogo poderoso, sobretudo quando se trata de capturar e organizar informações, elas batem qualquer mídia alternativa nesse aspecto, quanto pelo fato de que elas também incorporaram a tecnologia. Elas não são mais mídias físicas só, presenciais. Elas também são virtuais. Então, elas frequentam os dois universos, o offline e o online, com vantagens. No offline, porque elas são profissionais e têm dinheiro, vamos dizer assim. Coisa que as mídias alternativas não têm nem o profissional, nem o financeiro, digamos assim. E, por outro lado, porque elas estão cada vez mais incorporando o mundo online, né? E se tornando, portanto, competitiva das próprias redes alternativas. Então, talvez por isso, o Bernardo tenha descoberto, eu também só estou explorando o que ele descobriu, ou o que ele falou aqui, que elas continuam tão importantes quanto. Porque quando você quer saber uma notícia, você não vai procurar o Facebook, você vai procurar o Estadão, ou a Folha, ou a Globo, ou o New York Times, o que seja. Né? Não gostamos das mídias brasileiras? Vamos para o El País, para o Le Monde, né? Mas não são somente o noticiário produzido de forma alternativa, como muita gente acha que seria possível. Né? Eu nunca me baseei em mídias alternativas para fazer a leitura do noticiário do dia. Não é que nunca me baseei. Eu nunca abandonei a mídia física, o que não quer dizer nada. Eu acho que eu faço aquilo que quase todo mundo faz. Né? Bom, então, eu acho que esses são pontos que eu acho que caberia colocar aqui nessa discussão, até mesmo para ressaltar o quanto um projeto como esse pode nos ajudar a entender essas coisas todas que estão hoje explodindo na vida pública. Nós ainda não sabemos como lidar de forma categórica, cabal, com isso. Não temos sequer, estou olhando aqui para o Pablo, que um tempo atrás, uma semana atrás, nós discutimos isso, não temos nem sequer um vocabulário fechado para fazer a pesquisa, digamos assim. Então, tudo que puder ser feito nessa área vai nos ajudar muito. E pelos casos que foram estudados no livro, a gente vê que nós, brasileiros, estamos em muito boa companhia no que diz respeito a questões, né, que têm a ver com ativismo político e internet. Porque os casos nos convencem muito de que aqueles problemas que nós temos no Brasil desses últimos anos estão presentes nesses países, estão presentes fora da América do Sul, como na Europa e nos países mais autoritários, como o Sérgio falou aqui. Né? Então, acho que seria isso. Eu já fui advertido que falei demais, então eu queria agradecer de novo aqui e passar a palavra aqui ao Isidoro. Obrigado. Deixa eu falar duas coisas que eu acho que é importante sintetizar e reter da tua exposição, das várias coisas que você disse. Isso é importante do ponto de vista do nosso projeto, que é esta ideia de que os processos de transformação da sociedade, que a gente procuraria sintetizar na ideia de fragmentação e de diversificação, eles precedem em muito o surgimento da internet. Né? E eles precedem em dois planos, para usar o velho jargão marxista, no plano da superestrutura e no plano da infraestrutura. No plano da infraestrutura, para dizer em uma palavra, é a crise do padrão fordista, é a diminuição do tamanho da classe operária fabril, ampliação das classes ligadas aos serviços, modificação das formas de trabalho. O serviço é muito mais heterogêneo do que é a manufatura, do ponto de vista do emprego da mão de obra e de formação de culturas associadas a classes. E que, portanto, a crise da representação não é puramente um fenômeno político. Torna-se mais difícil representar esta sociedade que é, em si mesma, mais diversificada e mais fragmentada. Paralelamente a isso que ocorre no nível, digamos, infraestrutural, no nível superestrutural, você tem a crise das grandes narrativas, a começar pelo socialismo, né, que organizaram o imaginário político
durante muitos anos, e que começam a entrar em crise ainda em 68, porque o 68 é a origem do feminismo, é a origem do ecologismo, são todas narrativas que tomam dimensões, digamos assim, particulares e não têm uma tendência universalizante e começam a competir com essas grandes narrativas. E são essas narrativas, digamos, mais temáticas que se sobrepõem às grandes narrativas que organizaram o imaginário político ao longo do século XX. E é evidente que quando entra uma forma de comunicação que estabelece esta forma de comunicação referida aqui pelo Pablo, você acentua esse processo que já vinha ocorrendo. Mas não sejamos ingênuos de imaginar que você tem uma sociedade que é criada pela tecnologia, né? É isso.